Após a intervenção do Banco Central, o dólar começou a cair lentamente. A moeda americana chegou a R$ 4,33. Para analisar o assunto, nós contamos com a presença da economista e educadora financeira Janile Soares. Seja bem-vinda, Janile Soares. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Bom, independente se o pessoal quer ir para Disney ou não quer, se vai ser uma festa, uma farra danada. Quem vai também, né? Pois é, né? Disso. Enfim, a gente tem que entender que a relação do dólar vai muito mais do que conhecer o Mickey, né? Exatamente. Por exemplo, o dólar pro dia a dia de um brasileiro comum como eu, né? Que não tô indo para Disney, nem fui o ano passado e nem vou no ano que vem. O que o dólar influencia na minha vida, por exemplo? No nosso dia a dia, a gente tem várias influências do dólar, né, ao nosso redor. Uma delas, que eu acho que influencia demais, é a gasolina. O nosso combustível, a gente importa, apesar de a gente ter aqui, né, uma grande representante dessa área, mas a gente importa muito combustível. Outra coisa que também é do nosso dia a dia é o pãozinho. A gente importa trigo. Aqui no sul, tá? Quem tá vendo em qualquer lugar do mundo é o cacetinho. O cacetinho, exatamente. O preço do cacetinho tá ligado ao dólar. Pode variar em função do dólar, né? Nossa. Porque o nosso trigo é importado também. Né? Então tem uma série de coisas, medicamentos também, de mais cedo ou mais tarde, acabam influenciando com a taxa cambial. Agora, para tentar entender essa festa danada, quais são os fatores que estão influenciando nesse valor do dólar? São apenas fatores externos, e aqui a gente pode incluir o coronavírus, né? Há pouco tempo atrás, acho que arrefeceu um pouco a disputa comercial entre Estados Unidos e China, entre outras coisas. Mas também tem uma relação direta com a política econômica brasileira, fatores internos. A gente tem diversos fatores, né? Tanto esses externos, né? Coronavírus, China, Estados Unidos, também no início do ano a gente teve ali, né, Estados Unidos e Irã, que isso também, né, ainda bem que não continuou, né, isso, mas também acabou que a gente teve uma variação do câmbio através disso, né, mas internamente a gente tem também a questão da taxa Selic, a nossa taxa de juros, que é uma taxa que está bem baixa, né, a gente está com a menor taxa na história agora. Sim. Então isso acaba fazendo com que a gente não tenha investidores externos, né? Então acaba que o dólar acaba não entrando no país, né? Então isso é um dos fatores, né? Dá para dizer que é um dos fatores da gente, né? Um dos fatores internos. E outro fator também que a economia ainda está crescendo muito lentamente, né? Eu digo que está com o freio de mão puxado ainda, mas andando. Bom, e aí o Banco Central entra na jogada. Que medidas o Banco Central tomou ou pode tomar, né, para que o real seja valorizado, na medida em que a gente teve uma cotação para o dólar de R$ 4,38. Agora teve essa queda para R$ 4,33. Hoje fechou 4,30, ainda diminuiu mais. Caiu mais um pouquinho. Exatamente. O que o Banco Central fez ou ainda pode fazer? O Banco Central ele se utilizou de um instrumento, né, chamado swap cambial. Né? E é um instrumento aí bem conhecido no mundo trader, né, que é uma possibilidade de ser utilizada quando a gente tem uma economia que a taxa de câmbio é flutuante como a nossa. Sim. Né? Então funciona mais ou menos assim, né, sem entrar em muitos detalhes, assim, mas funciona mais ou menos assim. São contratos que o Banco Central vende, né, e quem compra tem o risco, né, quase como uma aposta. Não gosto muito de usar aposta, né, mas desse termo, mas é quase como uma aposta. Então quem compra pode, nesse caso, o Banco Central usou um swap cambial tradicional, que é dizendo assim: olha, mercado, eu vou vender esses contratos apostando que o real esteja menor lá no futuro. E aí quem compra, né, tá ali jogando que o real fique menor mais para frente e que tenha um ganho em cima disso. Bom, já que a gente falou que um espirro lá fora, né, pode alterar o dólar, né, e ter uma variação grande, aqui dentro, né, uma tosse nossa também pode ter essa repercussão. E aí começo pela fala do ministro Paulo Guedes, abre aspas, tá? Vamos reproduzir essa fala. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Mas espera aí,
vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai ali passear nas praias do Nordeste, está cheio de praias bonitas ou praia bonita, enfim. Declarações como esta do ministro podem afetar também o câmbio, na medida em que ele é o ministro da Economia, isso pode revelar um ponto de vista dele sobre a nossa economia. Uma coisa que ele falou assim, que é bom para todo mundo. Quando o dólar está alto, significa que a moeda real, né, a nossa moeda, está mais interessante para quem vai exportar. Né? Então, e nesse fato, sim, é interessante. Sim. Agora, outra questão que eu acho interessante da gente colocar aqui é que o turismo, tanto o nacional, que a gente falou, né, o pessoal vai para Disneylândia, vai para o exterior, mas o turismo nacional também acaba sendo afetado. Sim. Né, porque vem mais pessoas de fora e a parte do turismo acaba que, por exemplo, se eu quiser ir para Foz do Iguaçu, a pessoa que vende lá em Foz do Iguaçu vai vender para o turista do exterior. Sim. E eu, turista brasileiro, vou acabar pagando mais por isso também. Né, porque ele vai querer receber em dólar. O Brasil se torna atrativo para turistas do exterior, na medida em que a nossa moeda fica mais em conta viajar, né, para o pessoal vir conhecer o Brasil. Claro. Mas aqueles comerciantes, por exemplo, de um lugar turístico, eles vão querer, né, valorizar o seu produto e vender com preços para o turista de fora. Né? Então, para a gente que também viaja aqui, né, acaba pagando um pouco mais em cima, né, por causa disso. A discussão, acho que é extremamente produtiva, nós observarmos melhor o nosso turismo de brasileiro para brasileiro, o brasileiro recebendo o brasileiro. Só que a frase entrou meio atravessada para muita gente, Muita gente, e até parte da educação financeira, né? Não importa quem está viajando para o exterior, ou a pessoa, né, empregada doméstica, quem for, juntou seu dinheiro, trabalhou, juntou seu dinheiro, foi viajar, independente das condições, né? Tem direito. Então, claro, com certeza. Bom, o dólar tende a ficar em patamares mais altos, como o Guedes vem dizendo há algum tempo, e outros economistas que a gente recebeu aqui já no programa, eu não sei se tu vai compartilhar dessa visão, mas eles disseram que há uma expectativa de que o dólar fique nesse patamar, entre 4 e uns falaram até em R$5. Como é que tu enxerga esse movimento? A gente tem aí uma questão curiosa, que no dia seguinte que o Guedes falou, né, teve essa fala, o dólar abriu, né, alto, né, e logo em seguida o Banco Central veio com a intervenção. Né? Então, isso foi bem interessante por causa disso. Nem sempre é interessante que o dólar fique alto, né? Mas isso também reflete... o Banco Central tem uma visão de que se o câmbio estiver alto, desde que isso não afete a taxa de inflação, né, as expectativas para a inflação, até tudo ok. Sim. Né? Então, tem um patamar, mais ou menos, que o dólar, assim, fica até 4,30, 4,40 ainda, sabe? Ainda acaba não afetando muito a taxa de inflação esperada. Bom, para quem quer viajar, duas situações. Uma, tu já disseste, quem quer comprar dólar pode ser uma oportunidade, enxergando lá na frente um possível ganho. Agora, para quem vai viajar, independente qual a sua profissão, qual a sua classe social, você tem direito. Se você quer ir lá, conhecer o Mickey... Hoje, como é que a gente espera um pouquinho para comprar o dólar? Compra agora, porque essa oscilação pode ser, né, aumentar o valor da moeda? Tem uma estratégia bem legal que vou deixar como dica. Tá. Aquela galera que aproveitou alguma oportunidade de comprar passagem, agora tem que ir viajar. Pois é. Né? Então, assim, é bom ficar de olho por exemplo, agora faz 2 dias que está em queda. Apesar de que esse dólar que a gente fala aqui, esse 4,30, 4,38, 4,33, é o dólar comercial, que vale só para contratos. O dólar turismo mesmo é mais alto, né? Mas ele também acaba acompanhando a oscilação. Então, quem vai viajar acaba, então, ficando ligado, porque todos os dias muda esse valor. E aí, quem tem uma viagem mais para daqui a alguns meses, tem alguns alertas, né? Eu até, inclusive, eu tenho um grupo que eu faço isso. Eu envio alertas, olha, hoje é um dia legal para comprar, amanhã, né, já envio outra informação. É bom ficar ligado em épocas diferentes, né? Fazer essas compras parceladas de dólar. Não comprar tudo de uma vez. Não deixa para comprar tudo de uma vez. E mais uma coisa da educação financeira, né? Planejamento. Sim. Né? Até não sei se posso deixar o contato para quem tiver interesse, né? Eu tenho um grupo que é no WhatsApp, posso deixar. Fica à vontade. Aquele 9 na frente, né? 82597163. A gente adiciona por ti. É isso? Isso, a gente entra em contato é um grupo que eu fiz, assim, para mandar essas informações. Legal. Que são do dia a dia, assim, do dólar, né? Aconteceu uma alta, aconteceu uma queda, então, ó, vamos lá, alerta verde,
verde, pode comprar, né? A tendência agora a tendência de alta. Então, né? Calma aí, segura aí, compra depois. Vamos repetir, então. Por esse número, a gente pega esse número, bota na agenda, adiciona no WhatsApp, entra em contato contigo e chega. Janile, me ajuda aí, eu tô querendo saber do dólar. Isso, e aí tu manda um alerta pra pessoa. Isso aí. Como é que faz? 8259-7163. Repite. 8259-7163. 982... 7163. 7163, código isso aqui aí, de Porto Alegre. Isso aí, 51. 51, né? Também pode entrar em contato por e-mail também, né? Tem a economistadebatom@gmail.com. Legal. Que a economistadebatom@gmail.com. Também Alguma página no Facebook? A Economista de Batom. A gente entra no Facebook, tem um grupo lá. Isso a aí. Economista de Batom, uma página. Tem a página no Facebook, né? E também temos o Instagram, que hoje em dia é mais rápido e mais, né, no dia a dia, que é a página do meu site, né? Sim. E aí, por lá também converso todos os dias com o pessoal, né? Então... Bom, só para encerrar, a gente tem só um minutinho, eu gosto aqui de sempre dar um contraponto, né? Dar um outro olhar sobre a questão. O dólar, o real extremamente valorizado. Aqui o ministro falou em 1,80. 1,80, mas tá, não vamos tão baixo assim, mas, por exemplo, o dólar a 2,50, o dólar a R$3. O que isso pode ser positivo e negativo? Positivo, vamos lá. Queda do dólar, a desvalorização do real. Pode ser positivo, né? Além do turismo, né? Pra gente viajar, né? Por exemplo, a gente vai ter aí... E não é só desculpa te interromper, mas não é só a Disney, tá, gente? Não precisa ir muito longe. Vai no Uruguai, aqui do lado, aqui na Argentina. No verão, vai lá e comprar alfajor, champanhe, essas coisas tudo em dólar. Além disso, né, além da parte de turismo, viajar, tem as compras do exterior também, né? Quem compra, quem faz compras no exterior. E também para quem quando o dólar tá alto, né? Então as empresas daqui ficam interessantes para vender. Mas para quem compra do exterior mesmo, as empresas que importam, também fica mais interessante quando... Vamos combinar, no Brasil, né, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, a gente importa muita coisa, né? Ainda não temos, por exemplo, um parque tecnológico tão grande quanto outros países, então eletrônicos de bens, aquisição de equipamentos para as empresas também, isso que é muito importante, né? Para a gente poder desenvolver aqui também. É verdade. Bom, a gente trouxe 2 panoramas, o importante é termos um equilíbrio nessa relação, e se você quer saber mais e quer ter dicas, tá na tela aí, ó, bota pra gente. A Economista de Batom, com ela, Janile Soares, que nos traz dicas e pode ajudar você sim, que está querendo comprar dólar, enfim, tem seu objetivo. Você tem direito, você planeja suas férias, você tem objetivo e aí faça sua festa, né? Danado ou não. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado, Janile Soares, economista e educadora financeira. Mais uma vez, quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp? 8259-7163. Bom, e aí a Janile te ajuda mandando um alerta para você.